registrar, vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Eu tenho alguns exemplos de utilização de switch, que eu já deixei preparado, maceteadinho, para a gente poder brincar. Aula passada a gente viu encadeamento de if, né, que é bem interessante, ele pode ser extremamente grande e às vezes, dependendo do caso, vale a pena você pensar se você vai utilizar if ou switch, né? Recomendo muito o uso de switch em menus, né? Seleção de opções, fica mais útil, né? Quando você tem valores fixos. Faixa de valores eu não recomendo, eu jogaria direto num if, né? Já partiria para essa. Eu tenho um exemplo inicial aqui, bem simples, né? Aonde eu faço lá o import do meu Java Util Scanner, e aí a gente cria o nosso objeto de leitura leia para que a gente possa ler um mês. Então, eu vou pedir para que o usuário informe o mês que ele deseja. Então, ele vai digitar, entrar aqui com o mês. Ele vai ler o mês e eu vou jogar essa variável para ser analisada dentro do meu switch. Então, do switch, minha variável mês. Switch mês, eu quero saber, caso seja 1, que é janeiro, eu vou ter o quê? Que o mês tem 31 dias, e eu vou seguindo essa lógica. E aí, o que eu vou fazendo? Vou colocando aqui, ó, para cada um dos meses, eu estou imaginando que não é um ano bissexto, é um ano normal. Então, essa ideia é a seguinte: ano normal, mês de fevereiro, 28 dias, os demais ou irão ter 31 dias ou irão ter 30 dias. E aí eu comecei a fazer lá o meu tratamento. Se for janeiro, 31, se for fevereiro, 28, se for março, 31 e assim por diante, a gente foi fazendo. E se não for nenhum dos 12 meses, qualquer valor diferente, eu vou ter lá mês inválido. Então é essa daqui a minha proposta, a minha ideia. Como que isso daqui funciona então? Vamos tentar experimentar esse cara. Vou compilar, vou executar ele, e aí ele pede para entrar com o mês. Vou colocar aqui mês 1. Deu 31 dias. Agora vou entrar com o mês que a gente está, mês 10. Deu 31 dias. Esse mês é de 31 dias. E como que seria, por exemplo, fevereiro, mês 2? Mês 2 tem 28 dias. E aí, beleza. E se você sem querer digitar lá algum número errado acima, né? Número 15, por exemplo. Ele vai dizer que o mês é inválido. Então, ele já está fazendo uma validação aí bem interessante. O que eu gostaria de mostrar também é que, ó, todos eles estão utilizando o break. Então, caso um, ele vai imprimir e logo em seguida ele dá um break. O que esse break faz? Você nota que a gente só tem uma abertura de chave em cima e aqui o fechamento dela. Quando ele encontra um comando break, ele vai vai estourar essa estrutura, né? Essa malha de repetição, esse bloco, e ele vai para o comando que está logo em seguida. Então, ele vem exatamente para esse ponto daqui. Eu vou colocar aqui, bem aqui, ó. Ele vem para esse ponto. Então, ele vem para cá. O cursor, a execução, vai vir aqui. E a partir daqui, ele vai continuar a execução. Obviamente, a gente não tem mais nada aqui, né? Não tem mais nenhuma instrução. Logo, ele finaliza o método main, logo ele sai e finaliza a classe e acabou tudo e acabou a execução do nosso programa. Ou seja, esse break daqui, ele vai fazer com que estoure o bloco do switch e depois ele finaliza o nosso programa, pois não tem mais nenhuma instrução logo a seguir. E se eu não tivesse esse break daqui, né? Se esse break não existisse. Então, vamos brincar aqui, vou colocar esse break e vou colocar ele com um comentário também. Então, tem o break e eu vou transformar ele em comentário aqui dentro do nosso documento. Traduzindo, eu tirei o break daqui da jogada. Agora, compilando, vamos fazer os nossos testes. Por exemplo, eu entro lá com valor acima de 12, 48. E aí ele dá mês inválido. Aí você fala, nossa, está funcionando direitinho. Sim, aparentemente. Vamos ver, dezembro. Dezembro, quantos dias tem, né? 12, do Enter. Ele fala que tem 31 dias e depois fala que o mês é inválido. E se eu entrar agora com 1? Ele vai fazer a impressão de todos os valores. Então, ele entrou no primeiro caso, não tem break e ele saiu printando tudo que estava lá dentro. Ou seja, ele entrou no caso e ele começa a fazer todos os demais. E ele não tem mais parada. E ele vai até o final.
Por que que aqui, por exemplo, no default eu também não tenho um break? Porque ele é o último comando que a gente colocou. Se entrar nesse caso daqui e ele der um break, ele vai parar aqui. E se ele entrar nesse caso, executar esse comando e não tiver um break, ele também vai parar exatamente aqui onde o cursor está. Não vai fazer diferença ter break nessa brincadeira daqui. Eu vou, por exemplo, tirar o break daqui, do mês 7. Vou deixar o comentário do break do mês 7. E olha só o que vai acontecer. Compilando agora, executando, vou entrar novamente com 1. E aí ele só vai imprimir uma parte. Porque ele encontrou um break em algum momento e parou. Então, essa possibilidade é bem interessante, né? Quando a gente acha um break, aí ele vai parar a execução. Então, por padrão, todo mundo já coloca break em tudo. Mas não é necessário, não é obrigatório. Depende do que você estiver criando, depende da sua necessidade. Então, é muito comum você ver todo mundo escrevendo códigos, explicando o switch, dizendo que ele tem que ter break. Ele não tem que ter break, ele pode. É uma possibilidade, né? É uma característica dele. Vou trocar, vou colocar novamente o break nos devidos locais. Então, vamos colocar eles lá nos devidos locais. Agora o programa está funcionando bonitinho novamente. Então, agora entrando com qualquer mês, ele vai dizer a quantidade de dias que esses meses têm. Só que se você olhar aqui bem, eu tenho várias impressões repetidas. Ó, 31, 31, 31. E isso daqui pode ser melhorado. A gente pode fazer uma otimização para melhorar isso daqui. E o que a gente poderia fazer? Deixa eu ver se eu já tenho aqui bonitinho para vocês. Acho que eu não tenho esse daqui salvo. Você vai criar uma Tenho. variável, senhor? Mas eu não sei se é necessário. Será que é melhor criar uma variável e colocar o número na variável e replicar na variável? Não. Acho que não. Vou ordenar agora, olha só. Agora, o que eu fiz? Eu ordenei os meses que são de 31 dias, que é janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. São esses daqui que são 31. Fevereiro é 28 e os demais são 30 dias. E você pode fazer isso daqui. Então, você vai escrever todos os casos que ele pode ter. Não precisa ser na ordem. Eu coloquei na ordem porque era mais fácil para eu organizar e ver e seguir a sequência lógica. E aí você coloca todos os meses, bonitinho, e aí você vai ver o funcionamento. Vamos compilar esse cara. Vamos executar esse daqui. Então, se eu entrar lá novamente com o valor 48, ele vai dar mês inválido. Se eu entrar com o valor 12, ele vai dizer que é 31 dias. Se eu entrar, sei lá, com mês 6, ele vai dizer que é 30 dias, funcionou. Se eu entrar com mês 1, também ele vai dizer que é 31 dias. Então, ele está conseguindo fazer. É uma outra possibilidade. Você está escrevendo menos, né? Mas você ainda tem muitas repetições de caso 1, caso 2, e não tem outra saída dentro do switch case. Você tem que explicitar os casos. Diga. Os casos acima do 12 é tudo espelhado do 12 também? Então eu posso escrever o switch case dessa forma? Tipo, não escrever nada nos casos, só no último? Você lembra que eu falei que quando ele entra em um caso, ele vai passar por dentro de todos os outros, se ele não encontrar um break? Ele entrou no caso 1. Aí ele vai executar o que tem para o caso 1, depois o que tem no caso 3, porque ele não encontrou um break. Não encontrou um break, executa o que tem no caso 5. Não encontrou um break, executa o que tem no caso 7. Assim por diante, até chegar no caso 12. Quando chegou no caso 12, ele vai fazer essa impressão e aí ele encontra um break. E aí ele para. Mas isso vai acontecer só se estiver dentro do caso, né? Só se estiver dentro do caso. Então, assim, esse caso não tem nada, ele não tem break, não tem comando nenhum. Então ele vai passar para o próximo, vai passar para o próximo, vai passar para o próximo. Mas ele vai executar mesmo que, por exemplo, se for 1 ali, se o mês for 1. Então, o caso que ele teria que entrar, então seria o primeiro caso. Ele entra no caso 1. Tá, mas o case de baixo é 3, não é 1. Por que ele vai executar o de Exatamente, baixo porque ele também? não encontrou um break. O break é que para a execução. Ele vai desenfreado até encontrar ele vai literalmente. Lembra que eu tirei aqui, eu comentei os breaks, ó. Agora, só para a gente ver aqui, ao invés de comentar, eu vou apagar eles, né? Vou tirar eles daqui. Então, vamos tirar aqui. É isso daqui que está acontecendo, né? A gente está sem break.
Então, na hora que eu executo esse cara daqui, olha lá, vou colocar primeiro mês. E aí ele passa a entrar dentro de todos os outros, ó. Ele pegou aqui o 31, aí imprimiu aqui 31, 28, 28, 31, 31, 30, e ele foi entrando dentro de cada um. Por quê? Porque ele não encontrou o bendito do comando que fizesse com que ele parasse a execução do switch. O switch ele tem essa estrutura, você tem que ter o comando break nele, se você não quiser que ele continue entrando dentro dos próximos casos. Que é o que exatamente a gente fez aqui. A gente tem agora essa ordem e a gente quer que ele entre dentro dos próximos casos. Então, eu coloco todos os valores aqui, caso esse valor, caso outro valor, todos os casos que terão a mesma solução. E no último deles, eu coloco o que eu quero. E aí, quando ele entrar, ele vai executar 31 dias e depois ele para. Se ele cair no caso 2, ele faz para 28. Se ele cair no 4, no 6, no 9 ou no 11, ele faz 30. Se não for nenhum dos anteriores, mês inválido. Saquei. É essa a grande loucura do switch case. Por isso que ele não é uma estrutura tão comum, né? Ele é bem estranho, na verdade. Outras linguagens dão outras possibilidades de utilização, mas a grande maioria das que eu vejo, das que eu estudo ultimamente, funciona com switch case nesse formato. Eu estava comentando que, por exemplo, eu aprendi Pascal há algum tempinho atrás. No Pascal, eu podia chegar e falar aqui, olha, aqui eu vou ter um conjunto de dados, não tenho um só. Vai ser 1 até o 10, então de 1 até 10. Ele deixava eu fazer isso aqui, de 1 até 10. Ou se não, eu poderia de 1 até 10 e vírgula 12. Então é do 1 ao 10 e o 12. Ele deixava fazer isso. Já o Java, ele não permite. E não é só o Java, né? São as linguagens baseadas em C. Todos os que são derivados da linguagem C seguem esse probleminha daí do switch case ser chato desse jeito. Mas, né? Se eu estiver enganado, o Go que faz um pouco desse padrão. Agora, as linguagens principais aí, que o senhor falou que são derivadas, PHP, Java... PHP é escrito em C. Então, todas essas, tudo esse mesmo padrãozinho, JavaScript. Se eu não estiver enganado, o Go... JavaScript é escrito em C. Então, exatamente, é escrito em C. Aí, acho que todo mundo que é filho de C já era, segue o mesmo conceito. O Go eu não sei, sinceramente, eu não vi switch case no Go. Então é até uma coisa legal para dar uma fuçada depois. Mas eu não vi switch case no Go, então literalmente eu não sei. Eu sei lá do Pascal, linguagem mais antiga, que dava para fazer umas bagunças desse tipo daí. Mas é trampo, entendeu? O switch nosso ele é uma das estruturas mais, eu acho que arcaicas e rígidas que a gente tem. Ele não dá muita possibilidade para a gente. O if é bem flexível, os laços de repetição são bem flexíveis, mas o bendito do switch, ele é uma sacolinha de marca maior. Eu deixo bem registrado que a opinião minha é essa daí. Não precisa concordar, pode até gostar dele. Eu, pessoalmente, acho que ele só deve ter algumas poucas utilizações que são úteis para a gente. O resto dá mais trabalho do que qualquer outra coisa utilizar um switch. Acho que switch eu não tenho costume de usar, viu? Eu imagino, dificilmente alguém tem costume de utilizar um switch. Principalmente mas, assim, com if, uma questão mais simples. Aí não é. Entendeu? Aí não if, nesse exemplo, se poderia colocar não, esse exemplo aqui é didático, então. É literalmente para você usar. Mas tem casos que usar o switch é mais fácil. Tem casos que, como eu falei, criação de menu de opções, o switch literalmente parece que aquilo dali foi feito para ele. Porque fazer encadeamento de muitos ifs dá muito trampo. E se você não fizer encadeado, você vai fazer teste em tudo. E aí acaba sendo menos performático que o switch. O if, às vezes, tem tanta cadeia, que no meu code eu coloquei uma extensão para deixar as chaves, cada uma de uma cor. Para saber quem tá fechando com quem. Legal. Boa. Passa essa daí pro Dionísio. Passa essa extensão aí pro Dionísio, hein? Ele vai curtir, mano. Ele vai curtir. Ele agora aprendeu a usar. Ele tem até foguinho no dele, cara. Eu fico falando, para de frescura, mano.
Mas é bom mesmo que ele deixa colorido os Não, ajuda pra parênteses caramba, e as parece chaves pra saber quem é, tá fechando com quem. o Excel tem essa característica, né? Então o Excel usa isso daí. Eu acho bem legal e facilita pra caramba, viu? Sim. Continuando. Dionísio, ele vai virar arco-íris. Tá gravado, tá registrado. Vou mostrar pra ele, viu? Rapaz. Bom, vou ganhar uma grana agora. Alguém vai me pagar, vai me subornar para eu não mostrar pro Dionísio. Cara, Tô esperando meu açaí, hein? Aqui, pessoal, a gente tem uma outra possibilidade, né? Aqui eu fiz um exemplo para mostrar uma possibilidade que todo mundo sempre questiona e pergunta. Por exemplo, né? Vamos pensar aí numa possibilidade. Eu tenho um menu que eu montei aqui e é para decidir o tipo de automóvel. Eu criei 3 tipos, né? Um carro de luxo, um carro médio e um carro popular. Então, são as 3 possibilidades de carros que a gente tem aqui no nosso sistema. E aí você vai digitar L para carro de luxo, M para carro médio e o P para carro popular. Então, essa é a ideia. Você vai colocar uma das letras para cada um dos tipos, né? Resolve bem essa ideia daqui. Aí, o que acontece? A gente tem um problema sério, porque o switch ele não vai conseguir entender tipos que não são primitivos numéricos inteiros, né? Ele só consegue lidar com tipos primitivos que são numéricos inteiros. Aí você fala, tá, e daí? Como que eu vou fazer com letra? A gente vai transformar, então, o que a gente lê em string, a gente vai transformar em char. E char, ele é equivalente a int. Já que ele é equivalente a int, ele entra nessa faixa aí de possível ser utilizado e avaliado dentro de um switch, né? Então, olha só, a gente faz a leitura, aí eu faço lá a leitura com nextline mesmo, não tem problema. Faço lá a entrada da informação, você pode escrever qualquer coisa, desde que a primeira letra seja L, M ou P. Não importa o que você escrever depois, eu só quero a primeira letra. E aí eu estou utilizando uma função, um método da string. A string, na verdade, tem vários métodos, e um dos métodos da string é esse cara daqui, o char at, o caractere na posição, né? O caractere na posição é muito legal e muito interessante, porque eu passo um número e ele vai me devolver o caractere que está naquela posição do número. Lembrando que no Java tudo começa no 0. Então vamos supor que eu entrei com a palavra luxo, eu escrevi L-U-X-O. A primeira letra está na posição 0, a segunda está na posição 1, a terceira está na posição 2 e a quarta está na posição 3. Então, se eu quiser pegar a primeira letra, eu vou pegar o char at 0. Então, o caractere na posição 0. E é assim que eu consigo manipular caracteres com a minha string, né? Então, string, eu coloco um pontinho e aí eu chamo a minha função para pegar um caractere em uma determinada posição. E essa função daqui, que recebe um número inteiro como parâmetro de entrada, né? O 0 aqui, que entra para dentro dela, me devolve, ela joga para fora um char. Então, eu posso fazer isso daqui. Mesmo opção sendo string, eu estou utilizando um método que me devolve um char. Logo, eu posso atribuir diretamente para uma variável do tipo char. E olha só que legal. Coloquei aqui, switch OP. Se for L, ele vai colocar essas condições. Se for M, eu vou colocar essas opções, e se for P, eu vou colocar essas outras opções. E aí eu tenho um break. Se não for L, não for M, não for P, eu vou colocar lá, opção não existe. Vamos experimentar esse cara daqui, vamos ver o que acontece, né? Agora está lá, entre com o modelo do carro. Que modelo que você vai querer, né? Aí eu posso falar que eu quero um modelo bacana. Quero um modelo bacana. Opção não existe. Tá, o que eu tenho então? Eu tenho luxo, então eu posso entrar com um carro do tipo luxo. Coloco L maiúsculo lá, e aí ele vai mostrar... Eu sou pobre, né, cara? Eu vou entrar com o esquema aqui de popular, né? Quero um carro pop.
porque carro de luxo e carro médio é muito caro para manter. Pop é minha onda. Então, o que tem um carro popular? Carro popular tem motor, pneu e carroceria. É isso aí que ele tem. Então, funcionou. Se eu entrar agora com um carro médio, né? Aí, pô, comecei a trabalhar para caramba, peguei uns trampos novos aí, agora eu posso comprar um carro médio. E aí, olha lá, um carro médio agora ele tem direção hidráulica, tem desembaçador, tem ar quente, tem motor, tem pneu e carroceria. Ou seja, ele tem tudo que o outro. Ele tem tudo que as outras opções lá do carro popular tem, né? O que o carro popular tem, mas direção hidráulica, desembaçador e ar quente. Carro do Simpsons é zoeira, hein? Vamos colocar dos Flintstones. Dos Flintstones, olha só, tá aparecendo, hein? O pezinho lá. Tem um motor, mais barato ainda. Esse é o popular, né? E agora, olha só, vou entrar com um carro de luxo. Então, um carro de luxo, ele vai ter ar-condicionado, o banco de couro, o câmbio Shiftronic, direção hidráulica, desembaçador, ar quente, motor, pneu e carroceria. Então, ele tem todas essas características aí. E aí você começa a perceber que tem uma coisa interessante. Eu não usei o brake quando eu entrei com L, não usei o brake quando eu entrei com M, só usei o brake quando eu entrei com o P, olha lá. O brake só existiu ali. Por quê? Porque eu tinha essa vontade de que fosse acumulativo, né? Eu adicionar os recursos na medida que for. Então, se ele entrar com a letra L, ele vai pegar tudo isso daqui, ele vai imprimir tudo isso daqui. Então, vai fazer todas essas impressões e aí ele encontra um brake, aí ele para. Se eu entrar com a letra M, ele não vai pegar essas daqui, mas ele vai começar aqui, pela direção, desembaçador, o ar quente, vai continuar para o motor, pneu e carroceria. Aí ele para. Se eu entrar já direto com a letra P, ele não faz tudo isso aqui de cima, ele não entra em nenhum desses casos, mas entra nesses daqui e para. Se não for M, não for L e não for P, ele vai dizer que a opção não existe. E aí funcionou bacana a nossa possibilidade aqui, né? Começou a ficar interessante. O problema também pode ser visto da seguinte forma. Eu quero um carro de luxo. Eu quero um carro de luxo. Posso escrever luxo. E aí ele vai mostrar um carro de luxo para mim. Mas e se eu pegar e falar assim, olha, para mim só serve carro de luxo. Eu respondi para ele, para mim só serve carro de luxo. E aí ele devolve o que para mim? Que a opção não existe. Ué, mas não existe? Eu disse que era de luxo. Ele não está procurando um L em algum lugar, ele está vendo a primeira letra. E se eu pegar e entrar agora assim, olha, para mim não pode ser diferente de luxo. Para mim tem que ser igual a luxo. E aí ele me manda um carro popular, motor, pneu e carroceria. Por quê? Porque ele está pegando essa cadeia toda de caracteres, essa string toda, e ele está avaliando simplesmente a primeira letra. E aí, se eu entrar, por exemplo, eu quero um carro de luxo, né? Aí você quer um carro de luxo, coloca um L minúsculo. E aí ele vai e reclama falando para você, olha, esta opção não existe. Eu poderia, por exemplo, entrar aqui com a minha... Opa, vamos executar. Eu posso entrar com um carro pobrinho. E aí ele vai me dar um carro pobrinho, um carro popular. E como que funcionou isso daqui, né? Funcionou assim, porque ele pegou a primeira letra, que foi na posição 0. E as demais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pobrinho tem 8, então o tamanho dela é 8, mas vai de 0 até 7. E aí eu pedi o caractere dessa string daqui, que estava na posição 0. Na posição 0 é o P. E aí ele pegou e viu P maiúsculo me devolve um carro popular. E olha só, a gente tem aqui que o char@, né, quando ele faz isso daqui, se eu pegar e fizer um char@ disso daqui, eu estou colocando entre aspas. Então, entre aspas, a letra L. Isso daqui é uma string.
Se é uma string, eu posso aplicar um método da string. Eu vou aplicar o método char@. Eu vou tentar pegar um caractere nela. E aí eu vou colocar ponto char@ na posição 0. E aí ele me devolve um char. Note, a letra L agora não está entre aspas, está entre apóstrofos. Logo, esse cara daqui é char, esse cara daqui... Perdão. Logo, esse cara daqui é string. Ó o erro meu, hein? Esse cara daqui é string e esse cara daqui é um char. Eu posso converter, então, uma string para um char dessa forma. É possível eu fazer isso daqui. Então, eu consigo fazer essa conversão. Então, essa é uma ideia que é possível a gente fazer e utilizar. Vamos ver possibilidades, né? E se eu quisesse agora colocar letras maiúsculas ou minúsculas, tanto faz. Então, se eu entrar com L maiúsculo, então se eu entrar lá com o L maiúsculo, ele me mostra um carro de luxo. Mas se eu entrar com L minúsculo, ele também me mostra, né, um carro de luxo. E aí eu estou colocando uma independência do case da letra, se está maiúsculo e minúsculo, né? Eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso pegar e fazer com os cases. Eu não posso fazer isso daqui, ó. Se for L maiúsculo, se for L minúsculo, é isso daqui. Se for M maiúsculo ou M minúsculo, é desse jeito. Se for P maiúsculo ou P minúsculo, é desse jeito. É uma possibilidade. Existem outras possibilidades, outras formas? Sim, existe. E olha só o que a gente tem aqui. Uma segunda possibilidade, né? Então vamos ver aí como que a gente pode fazer. Eu posso fazer a conversão. Então, o que acontece aqui? Eu estou lendo a minha opção e agora eu vou trabalhar com ela. A opção, ela é do tipo string, correto? Eu posso utilizar um método da string chamado toUpperCase. O toUpperCase, ele vai converter a string para maiúsculo. Assim como eu tenho o toUpperCase, eu tenho o toLowerCase, que vai converter tudo para minúsculo. E aí, o que acontece? Esse cara daqui, ele me devolve uma string. Se ele devolve uma string para mim, eu posso aplicar sobre ele o método char@ novamente. E aí, eu estou pegando um char. Então, essa daqui é a minha opção. Estou convertendo ela para maiúscula, que me devolve uma outra string. E esse maiúsculo daqui, né? Sacanagem. E esse maiúsculo daqui, tudo em letra maiúsculo é uma string, eu posso aplicar um método que vai retornar o caractere que está na primeira posição. Então, o caractere que está na posição 0. E ele me devolve um char. Então, eu posso fazer dessa forma daqui. É uma possibilidade. Então, eu converto para maiúsculo as minhas letras do que eu li, né, lá da minha opção, do que foi digitado, converto tudo para maiúsculo e eu pego a primeira letra. Ou se não, eu converto tudo para minúsculo, também é uma outra possibilidade, né? Então, por exemplo, podemos imaginar isso daqui, javadoc string. Vamos ver lá a documentação da string. A documentação da string, olha só, dentro da página oficial da documentação da string do Javadoc, né, da documentação oficial do Java, se a gente rodar um pouquinho para baixo, tem as formas de construir e logo depois tem os métodos. Então, aqui tem um resumo dos métodos, né? O primeiro método é o char@. Olha lá, o char@, o que ele devolve? Então, ele devolve um char para a gente. Como que ele é? Ele é char@. E o que eu tenho mais? Ele recebe um inteiro, que ele chama de índice, que é o parâmetro de entrada dele. E o que ele faz? O que esse char@ faz? Ele retorna o valor do caractere na posição especificada pelo índice. É isso que ele faz. Legal. Então, a gente vai ver aqui que tem muitas funções dentro da string, né? A string, por isso que ela é uma classe, ela não é um tipo primitivo. A gente já viu que, para fazer comparações, a gente usa o equals. O equals recebe algo que vai ser comparado. E se for duas coisas iguais, ele vai retornar para a gente um valor booleano true. Se forem diferentes, ele retorna false. Mas esse daqui, esse equals é o idêntico, que a gente já viu. Não é para a gente utilizar igual com strings, é para a gente utilizar o método de comparação. E a gente tem também o equals ignore case, que ele vai diferenciar maiúsculo de minúsculo. Beleza, legal. Então, esses daí a gente já viu. E eu estou falando agora para você que tem um outro carinha chamado
to lowercase, então aqui tem o to lowercase. O to lowercase converte todos os caracteres da string para caracteres minúsculos. E aí você tem o to uppercase. Você tem aqui o to uppercase, converte todos os caracteres da string para maiúsculo. E é isso daí. E o que o to lowercase devolve? O lowercase devolve uma string, o uppercase também devolve uma string. Logo, se ele devolve uma string, a gente já pode começar a brincar em cima disso daí. Vamos ver aqui. Eu estou fazendo aqui, vou só dar uns enter aqui para dar uma esclarecida no comando, né? Estou fazendo assim, char op igual a opção, e antes eu tinha ponto to char at na posição 0. Eu recuperava, eu devolvia para dentro da minha variável char op o caractere que estava na primeira posição. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando no meio do caminho esse to uppercase. Então, opção vai ser convertido para maiúsculo. Esse resultado em maiúsculo, eu vou pegar o primeiro caractere que está na posição 0. E aí é essa a possibilidade. Note o seguinte, a ordem da chamada dos métodos faz muita diferença para a gente. Por que que faz tanta diferença? Porque aqui, se eu tivesse, por exemplo, utilizando opção.char@, e aí eu quisesse converter para maiúsculo, não dá certo. Por quê? Porque opção é do tipo string, eu posso chamar o char@. Só que o char@ me devolve um char. E o char não tem conversão para maiúsculo. Ele não tem um método chamado to uppercase dentro dele. Ele não tem isso daqui. Se não tem, ele vai dizer que não funciona, que não dá certo. Vamos ver esse cara daqui, então, né? O que nós temos nessa linha? Nós temos isso aqui. A opção é do tipo string. Quando eu chamo o to uppercase, ele me devolve uma string. Se é uma string, eu ainda posso aplicar outro método, que é o char@, que é um método da string, e me devolverá um char. E aí, esse char pode ser adicionado, né, mandado para dentro da variável do tipo char. Eu posso fazer isso daqui. Se eu compilar e executar o meu programa, compilando e executando ele, então, se eu entrar, por exemplo, com um carro médio, com M minúsculo, ele vai mostrar para mim que é um carro médio, bonitinho lá as informações. O que eu imprimi aqui foi exatamente isso daqui, ó. Eu recebi, a opção recebeu a letra M minúsculo, o to uppercase jogou ela para maiúsculo, e aí ele pegou aqui a primeira letra. E se eu tivesse feito algo assim, né? Deixa eu só colocar um pouquinho para o lado aqui para ver tudo, né? E se eu tivesse falado assim, eu quero um carro médio? Olha lá, eu recebi médio, tudo minúsculo, converti isso tudo para maiúsculo através do to uppercase e através do char@ na posição 0, eu peguei o M, a primeira letra, a letra que estava no índice 0, na posição 0. E aí ele verificou através do nosso switch e fez essa impressão. Então, é uma possibilidade, é interessante, a gente vai utilizar muito o char@ durante o curso, a gente vai fazer muito uso dele. O to uppercase e o to lowercase são bem interessantes, então se você quiser também trabalhar utilizando eles, eu recomendo, é legal, porque você pode converter tudo para um case só e manipular em cima disso. Quando a gente chegar lá na manipulação de strings, isso daqui vai ser muito útil para nós, então converter tudo para um case só facilita muito o nosso trabalho. E a gente tem uma outra possibilidade, né? Então, eu tenho uma possibilidade bem interessante. Assim como eu mostrei para vocês, eu posso fazer tudo numa linha só. É recomendado? Não, não é recomendado. Não é de boa leitura. Mas eu, pessoalmente, não ligo. Se você quiser fazer, eu acho legal, bacana. Não tem problema nenhum. Então, eu poderia fazer assim, ó, um char op recebe o leia.nextline.to uppercase.to char@ de 0. Parece uma loucura, né? Porque esse cara daqui é o meu objeto de leitura, o meu scanner, né? Então, ele é o meu leia. Então, eu tenho aqui o meu leia, o meu scanner. Se é um scanner, eu tenho a possibilidade de chamar um método de leitura,
que é o next alguma coisa. Então, eu posso chamar, por exemplo, o next line. O next line me devolve uma string. Se ele devolve uma string, eu posso aplicar um método da string sobre ela, que é o toUpperCase. Eu jogo ela toda para maiúsculo. Esse toUpperCase me devolve uma string novamente. Se devolver uma string, eu posso utilizar, posso jogar sobre ela um método que me retorne um caractere em uma determinada posição, que é o char_at. E esse cara me devolve um char. E aí, esse char está sendo atribuído ao OP. Eu posso fazer isso? Vamos ver? Compilou. Ele literalmente compilou e rodou. E olha lá, vou colocar médio, com tudo minúsculo. E aí ele me devolveu um carro médio. Se eu colocar lá um carro, vou rodar aqui novamente, um carro pop, ele devolveu um carro popular para mim. Isso daí também é uma possibilidade. Lembrando que agora, olha lá, eu só estou comparando com letras maiúsculas. Mas se eu quisesse jogar tudo para minúsculo, era só trocar o upper por lower. Então eu trocaria de uppercase para lowercase e aí trocaria as letras de maiúsculas aqui para minúsculas e funcionaria da mesma forma, sem problema nenhum. Recomendo muito, né, a gente ficar de olho nesses métodos que a gente tem de leitura. Então, quando eu falo para a gente ler a documentação, eu não estou de brincadeira, porque não é para você que seja obrigação sua ler, porque se você não lê, eu vou repetir você vai pegar ADP se você não estudar lá toda a documentação da classe string. Na verdade, é para facilitar a tua vida, né? Porque você poderia muito bem fazer um monte de coisa para pegar um caractere, para ler, para chegar em um determinado momento. Você poderia estar utilizando, ao invés de letra, números para facilitar a tua vida, aí você utilizaria variável inteira no switch, mas você pode usar letra. Só que a gente não tem um leitor. Eu, pessoalmente, eu não conheço nenhum leitor de char dentro do Java. A gente não lê char no Java, a gente lê strings, a gente lê inteiros, a gente lê pontos flutuantes, mas a gente não lê char. Aí o que acontece? A gente lê até boolean, mas a gente não lê o char. Eu não conheço, sinceramente eu desconheço. Se alguém souber, eu gostaria que passasse para mim como que eu poderia ler um char diretamente através da console. Para mim ficaria ótimo para poder passar para vocês. Eu estudaria, aprenderia e transmitiria com todo prazer e carinho. Mas até hoje eu não descobri. E já que não tem essa possibilidade, existem outras formas. É bem grande? Mas é possível, entendeu? A única coisa importante é que eu tenho que conhecer as possibilidades que eu tenho. Para que você possa conhecer as possibilidades, você tem que ler a documentação. Não importa se você tiver dificuldade de ler inglês, não se preocupa, joga isso daqui no Google Translator, ele traduz para você, e aí você vai ter tudo bonitinho para ler. Ou pega os textos e vai traduzindo parte por parte, o que você não conseguir, mas é importante você olhar a documentação. Por exemplo, você vai colocar uma tela de login e senha, né? E aí, se você estiver utilizando isso daí no celular, normalmente, quando você coloca no celular e ele tem um autocomplement, ele coloca o nome e já dá um espaço, né? O teclado já faz isso, né? E ele já adiciona um espaço. E aí, esse espaço vai fazer parte do conteúdo do que você está analisando. Então, o teu nome de usuário agora é o teu nome de usuário mais um espaço. Na hora que você comparar isso daí com os nomes de usuários que você tem cadastrado, ele não vai encontrar. E aí, você teria que fazer o quê? Arrancar os espaços que existem no final da sua cadeia de caracteres. E como que você faz isso daí? Eu poderia ler meu nome de usuário letra por letra, e se for espaço, eu não copio ele, o resto eu vou copiando. Pode, mas você tem método, por exemplo, chamado trim. O método trim, ele vai retornar uma string tirando os caracteres de espaço, né? Então, ele tem essa possibilidade daqui. É uma outra possibilidade interessante, né? A gente começar a brincar para realizar, eu quero pegar parte de uma string, eu tenho substring, então eu tenho aqui um substring, que vai pegar uma parte de uma string, e ele tem aqui duas formas de utilização. Então tem duas possibilidades. Ele retorna um trecho da string. Imagina, eu passo o seu nome completo e eu quero o seu primeiro nome.
Você pode fazer isso daí, você pode ir lá e tirar uma parte da string sem problema nenhum. É possível fazer isso. Antes de você tentar fazer muitas coisas, eu acho legal você ler a documentação para que você minimize os trabalhos, né? Então, fazer em cima de poucas coisas. Se você quiser dividir a tua string, você tem aqui o split. O split, ele consegue dividir a tua string seguindo uma regex ou um determinado caractere que você pode usar no lugar. Então, por exemplo, eu quero criar um array com todos os nomes que eu li. E aí você recebe uma cadeia de caracteres que é nome, espaço, nome, espaço, nome, espaço, nome, só que você gostaria de ter cada um em uma posição de um array. Esse cara devolve para você se você colocar como regex o espaço. São coisas que vão facilitar a vida. Então, ler a documentação te ajuda muito. Às vezes, a gente fica tentando recriar a roda e alguém já gastou muito tempo planejando, testando, analisando e criando um método para fazer a roda por você. Então, você não precisa recriar, você só precisa usar. É obrigatório utilizar? Não. Aqui é uma dica. Se você quiser ganhar produtividade, velocidade, você conheça melhor a linguagem que você está utilizando, veja a documentação dela. Nesse caso, a gente está falando da linguagem Java, mas isso daqui serve para qualquer linguagem que você esteja utilizando, trabalhando, estudando. Conheça bem a linguagem, porque às vezes você está gastando um esforço muito grande para fazer algo que alguém já fez e colocou dentro de um método, dentro de uma função para você. Já está facilitando muito a tua vida e você está ganhando tempo com isso. Então, é uma dica de amigo aí, essa última fala minha foi justamente para isso. E para fechar o pacote, tem uma dúvida que sempre todo mundo me faz, eu tinha essa dúvida. E se eu quiser colocar um switch dentro de outro switch, eu posso? É uma opção bem estranha, mas dá para fazer, dá para fazer. Alguém me perguntou e eu não sabia se dava, porque eu nunca tinha testado. Eu acreditava que talvez pudesse dar algum chabu, mas não dá, funciona direitinho. Você pode colocar um switch dentro de outro switch. Olha aqui, por exemplo, você tem lá opção 1, e dentro da opção 1 ele tem opção 1, opção 2, né? E depois outra opção, né? E aí você tem lá a opção 3, ele vai mostrar dentro tem. E ele tem tudo já prontinho para você. Esse cara daqui mostra exatamente que, em um caso, eu posso colocar um switch, sim. Não tem problema nenhum. Funciona muito bem. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui que ele entre na opção 1, no caso 1. Então, opção 1, ele vai entrar aqui nesse caso. E aí, na opção 2, eu quero que ele imprima esse outro valor daqui. Então, o 2 eu vou colocar como sendo 1111. Vamos ver o que vai dar aqui de execução. Ele saiu, opção 1, 1, opção 2, deu o default. Opção 1, né? A minha variável, opção 1, caiu no caso 1. Aí ele veio para dentro do switch da opção 2. A opção 2 não encontrou um valor que correspondesse ao 1111. Ele caiu aqui no default e aí ele entregou a letra D para mim. E conforme eu vou mudando aqui, né, eu posso ir alternando. Por exemplo, vou voltar aqui para 1, compilando, executando. Você vai ver lá a opção 1, 1, opção 2, 1. Ele está entrando e fazendo isso daí. É só para mostrar que é possível, né? Não sei se você um dia irá utilizar, se você vai querer usar algo disso, ou se você vai precisar. Estou mostrando que é possível, tá bom? Só para registro aí, é um de possibilidade, não que você deva utilizar. Tá aí um exemplo da utilização, só para a gente ver que é possível realmente fazer alguma coisa assim. Se eu entrar, por exemplo, com 7 aqui, compilar, ele vai cair aqui na opção default, e aí na opção 4 ele vai estar apontando o valor 2 para a gente. É isso daí mesmo, a opção 4 está com valor 2. Então, a gente consegue fazer alguns testes bem interessantes e bem bacanas, só para fazer prova de conceito, né? Ver que é possível. Tá aí. Esse daí foram os exemplos com o switch. Senhor, Diga.
Eu lembro que o senhor acabou de mencionar, um pouco antes desse exemplo, a questão do char, você estava falando sobre o char e o string, né, tal. O senhor falou a questão do método, acho que é to uppercase e lower uppercase, né, to lower upper, né? To lowercase. Isso, exatamente. É para minúsculo caso, né, para o case minúsculo. Exatamente. É claro que o char, por ser uma variável, por ser variável primitiva, não vai ter mesmo esses métodos agregados a ele, diferente do string, que é uma... O caractere eu já não digo nada, mas o char não tem. O char é primitivo mesmo, ele não tem. Isso que eu ia comentar agora, que daí por curiosidade, eu busquei aqui na documentação e eu já sabia que todas as variáveis primitivas, elas possuem wrappers, todas elas, né, inclusive boolean, aí automaticamente tem o character, né, que é referente ao char. Daí você tem esses métodos agregados. Mas beleza. É que, na verdade, essa questão é uma dúvida que não chegou até mim ainda, entendeu? Ninguém comentou, mas tá lá na nossa documentação. Você pode ver que na lista de exercícios tem, e eu tenho aqui, olha lá, wrappers. Então, é um assunto que já está pronto aqui para vocês. É só vocês terem a dúvida e perguntarem que vai ter aqui a listinha para tirar a dúvida. E esse cara é cheio de exercíciozinho para ficar resolvidinho. Um dos seus exercícios, acho que é lá na lista 2, na lista 3, ele cai num conceito desse. E quem não souber vai cair nessa trap, porque o senhor pede para armazenar o valor nu em uma variável primitiva. Só que é lógico, eu já conheci. Aí você vai lá e coloca um D maiúsculo. Aí o que acontece quando coloca um D maiúsculo? Já virou aí lá. Quando você coloca um D maiúsculo, isso aqui é a documentação oficial da classe Double. Então, lá, eu só printei a página porque se eu ficasse, né, com alguma dificuldade de acesso, não conseguisse pegar lá, eu já tenho pronto e eu já deixei disponível para vocês. Eu tenho um wrapper, que é uma classe que representa um tipo primitivo. E essa classe ela tem funções agregadas a ela. O tipo primitivo ele só guarda o valor que tem dentro dele e acabou. Então, o double só vai guardar um valor double dentro dele, o double com D minúsculo. Agora, a classe double, que é o wrapper do double com D minúsculo, ela tem algumas funções. E olha só aqui que legal. Ela tem várias variáveis internas, né, que são constantes, que é tudo em letra maiúscula, então são valores constantes. Então, eu quero saber o maior expoente, o maior valor, o menor expoente, o menor normal, o menor valor, o negativo, o infinito negativo, o infinito positivo, qual que é o tamanho, qual que é o tipo, o not a number também ele tem. Então, ele tem vários, né? E como que eu posso construir, né? Eu posso construir passando uma string ou se não passando um valor double. São as duas formas de criar uma variável double com D maiúsculo, né? E aí ele fala, olha só, ela tem o byte value, compare to, o double to long bits, você tem lá o double value para ele retornar um valor double, você tem lá a comparação, ele vai retornar um boolean, você tem para converter ele para ponto flutuante, você tem para pegar o hash code, para converter ele para inteiro, para verificar se ele é um valor infinito, para verificar se ele não é um número, e aí você tem uma porrada de funções. Olha lá, é bastante função. E são várias mesmo que você tem. Você tem muitas funções agregadas a isso daí. Por isso que eu deixo tudo aqui prontinho, mastigadinho. Você não precisa nem pesquisar, é só olhar aqui e já está fácil. E aí tem aqui a documentação explicando tanto do wrapper, que é o esquema de conversão. Então eu recomendo que vocês leiam para que vocês tenham dúvidas. Se você não ler, você não terá dúvida. Então, vai passar desapercebido e isso daqui é muito importante e você vai usar isso aqui pra caramba, não importa se você está dentro de uma linguagem Java ou dentro de um C Sharp ou dentro de uma outra linguagem qualquer, desde que ela tenha essa característica de wrappers, né? Você vai ter que pegar esse conceito daqui que é interessante. Tem também a biblioteca matemática, está aqui uma documentação explicando a maioria dos métodos. Eu acho que aqui não está explicando todos, né? Mas explica a maioria dos métodos dentro da classe matemática para você poder utilizar, né? Então, dentro da classe matemática, você pode ler, tem um monte de método que pode ser muito útil para você. Principalmente quando você fala de aproximação, né? Então, quando você tem alguma coisa para aproximar valores, você tem lá, por exemplo, a gente tem aqui o round.
arredonda um float ou um double para o número inteiro mais próximo, usando as regras normais de arredondamento da matemática, para cima ou para baixo, de acordo com o exemplo que está aqui. Essa daí é uma possibilidade. Mas eu tenho somente round? Não, eu tenho outros métodos de arredondamento. Deixa eu procurar aqui, eu tenho... Professor, só se o senhor guardar um float dentro de um int, ele já não faz arredondamento automaticamente? Faz, mas o problema é como ele faz. Ele faz sempre para baixo, né? Ele só ignora... Não, ele literalmente, inteiro, né? ele corta o ponto flutuante, ele pega só a parte inteira. Mas e se você quiser arredondar, né? Se você quiser arredondar, ó, então vamos pegar lá o round. Quando você está querendo arredondar, por exemplo, quando é 5, esse cara daqui passa para 24. Quando é menos, ele vai manter 23. Entendi. Entendeu? Depende do que você vai utilizar. Tem aplicação que necessita disso, cara. Tem regras de algumas coisas que você vai ter que fazer. Então, a gente tem aqui exemplos, né? Tem aqui a exemplificação de como é que faz. Geração de número aleatório. Aqui tem funções matemáticas para trabalhar com exponenciais e logaritmos, né? Aí vem explicando como que funciona cada uma delas. Raiz quadrada, como que funciona. Funções trigonométricas, que muitos exercícios pedem algumas coisas desse tipo, você tem. Aí você fala assim, nossa, nunca irei utilizar um negócio desse. Cara, não chuta, porque você pode quebrar o dedo nesse negócio daqui. Às vezes você cai em algo que fala que você tem um cálculo que usa, sei lá, tangente para fazer o cálculo do negócio. E aí você tem que descobrir como que se calcula a tangente, ou arco tangente, o arco seno. Tem cálculos que caem nisso daí. E você fala assim, não vai, cai nessa, vai nessa. Aí você acha que não e na verdade tem. E você fala assim, nunca vou usar um negócio desse. Cara, para desenvolvimento de sistemas comerciais, dependendo da área que você for, você pode ter, porque você tem lá encomenda, o cara passa a metragem, por exemplo, de uma tela, de uma área que você vai precisar, talvez você precise de alguma coisa para fazer algum cálculo, né? Então, para ver se vai precisar ou não de alguma coisa transversal para dar suporte, talvez você precise disso daqui para fazer alguns cálculos. Então, eu já vi muita gente tendo que recorrer para essas funçõezinhas daqui. Voltando lá, eu tenho mais funções aqui para cima, né? Comecei no meio do negócio, mas você tem lá para descobrir maior de 2 números, menor de 2 números, né? Você tem para aqui, esse cara é legal, o fluor. Arredonda um valor ponto flutuante para o maior valor inteiro mais próximo que não seja maior que o próprio número. É bem estranho, né? Mas olha só, eu quero arredondar o 7.3. Ele arredonda para 7. Então, para o chão. E você tem o Sail. O Sail, ele faz o quê? Ele arredonda para o inteiro mais próximo, mas só que ele faz o quê? O 7.3, ele arredonda para 8. Então, você tem lá, somente pegar a parte inteira, você tem o round, você tem o floor, você tem o Sail. Você tem 4 formas de arredondar o número, converter um ponto flutuante para um inteiro. Qual você vai utilizar depende da necessidade, é claro, né? Mas aí fica a dica que você tem tudo aqui descrito, né? Se você estiver querendo pegar o valor absoluto, o módulo, né, de um número, você quer pegar o número sem sinal, sem maiúsculo, sem positivo ou negativo, você tem a função ABS, né? Ela funciona justamente para isso, para te devolver o valor absoluto. Às vezes é importante. Tem um caso de um exemplo que eu dei na lista de PO, que eu falei, a melhor forma é você utilizar o ABS para solucionar o teu problema. Então, você usa aqui o ABS e soluciona o teu problema. Tem um caso lá específico em PO, em um exercício bem bacana, daqueles que é para deixar o caboclo feliz comigo, que se você usar o ABS, você vai facilitar. E aí, realmente, o cara fica feliz, porque você usou, facilitou muito a vida. Então, a gente tem um monte de funçõezinhas aqui que facilitam, ajudam. Então, aqui está exemplos de utilização. A mesma coisa lá com wrappers, né? Aí os wrappers tá explicando todo o processo. O que é esse tal de wrapper, né? Ele vem explicando o que ele faz. E ele tem um processo de empacotamento e desempacotamento, o boxing e unboxing, né? E aí você tem a história dele, de quando surgiu isso daí, né?
E aí vem explicando como que funciona, tem uma tabelinha de referência, né, que aponta o que é o wrapper primitivo e o wrapper, o tipo primitivo e o wrapper representante, né? Aqui era B minúsculo, tá bom? E aqui é C maiúsculo, mas aí o Word corrige, ele joga para maiúsculo. Os outros eu percebi e fiz certo, menos o double também. O resto ele estava certinho. Você tem essas possibilidades daqui, né? Então são bem interessantes e você pode manipular bem esses caras e aprender como que funciona. E aqui tem os métodos para fazer isso daí. Então tem um exemplinho, né, uma listagem para cada um. Então vem aqui, ó, a saída vai ser isso daqui, aí você pode fazer dessa forma, tá explicadinho, todos os códigos estão aqui. Literalmente para você testar e verificar se você entendeu ou se você não entendeu, se há dúvidas ou se não há dúvidas quanto a isso. Aqui ficou a brincadeira, só para lembrar, então tenho aqui o Java Lang Double, o float, o integer, o math, o string. Então são esses daqui, documentações oficiais. Esses caras daqui, todos eles são as documentações oficiais que eu peguei no site. Se você pesquisar Java Doc float, você vai cair nesse carinha daqui, Java Doc integer, esse, Java Doc math, esse cara, Java Doc string, como a gente já está lá na página, é esse daqui, e o Java Doc double cai nesse daqui. Então é bom a gente aprender a pesquisar a documentação para que a gente possa, né, fazer jus de alguém que teve trabalho de escrever ela. Então é bem bacana isso daí, tá resolvido e facilita bastante o nosso passo a passo. Dentro das apostilas tem essa brincadeirinha aí para vocês, só para facilitar a vida. Beleza? Eu acho que já chegamos no nosso tempo.